Olá, é sempre uma alegria e prazer estar aqui com vocês, meditando e fazendo tesouro das palavras da Sagrada Escritura. Sintam-se todos muito bem-vindos e acolhidos a este momento de reflexão bíblica. O texto de hoje é extraído da segunda parte do Evangelho de Marcos. Essa segunda parte de Marcos vai do capítulo 8, versículo 27, até o capítulo 16, versículo 8. E esse texto do Evangelho de hoje integra o primeiro bloco desta segunda parte. O primeiro bloco vai do capítulo 8, versículo 27, até o capítulo 10, versículo 52, dedicado à profissão de fé no Messias e ao caminho do seguimento. Destacam-se neste bloco os 3 anúncios da paixão de Jesus. Esse texto que refletimos agora, que você vê aí na sua telinha citado, abrange justamente o segundo desses anúncios da paixão. No primeiro anúncio, em Marcos 8, 31 a 33, a reação dos discípulos não foi positiva. Pelo contrário, o líder dos apóstolos, Pedro, toma Jesus à parte e lhe censura por estar anunciando a sua prisão, condenação, morte e perseguição e ressurreição. Está lá em Marcos 8, 32. A reação de Jesus é forte. Ele diz: vai para trás de mim, Satanás. Tu não pensas de acordo com Deus, mas de acordo com os homens. Está lá em Marcos, capítulo 8, versículo 33b. O segundo anúncio, que é este que estamos meditando hoje, está em Marcos, capítulo 9, de 30 a 32. Não encontramos neste segundo anúncio uma reação externa e enfática dos apóstolos. Porém, eles não compreendiam o que Jesus dizia e tinham medo de perguntar, como está lá em Marcos 9, 32. Daqui a pouco voltaremos a esta reação. O terceiro e último anúncio da paixão de Cristo está em Marcos, capítulo 10, versículos de 32 a 34. É claro o clima de assombro e medo que domina o grupo de seus seguidores. Isso Marcos deixa claro no capítulo 10, segunda parte do versículo 32. E a reação, que está em Marcos 10, 35 a 45, de 2 deles, Tiago e João, filhos de Zebedeu, não poderia ser pior e mais inoportuna. Eles pedem a Jesus: concede-nos que nos sentemos na tua glória, um à tua direita e outro à tua esquerda, como está lá em Marcos 10, 37. Em síntese, os apóstolos, os seguidores mais íntimos de Jesus, têm medo do acontecimento central do Evangelho, isto é, o processo de prisão, morte e ressurreição de Cristo. E isso não deve ser visto como um recurso literário e narrativo de Marcos, mas algo real na comunidade primitiva. É surpreendente que o Evangelho não esconde as ignorâncias, covardias, medos e incoerências dos seguidores mais famosos de Cristo, das testemunhas oficiais da sua ressurreição, dos representantes das 12 tribos que agora são o novo Israel, ou seja, os 12 apóstolos. Que lição para a igreja de hoje! Mais importante que a boa imagem da igreja, do Papa, dos bispos, dos presbíteros, religiosos e religiosas, é a verdade e a transparência por parte de todos os que vivem no seguimento de Jesus. Mas do que tem medo os apóstolos naquela época? E o que temem tantos pretensos seguidores de Jesus nos tempos atuais? Os seguidores de Jesus não compreendem e, pior ainda, têm medo de perguntar, como diz o Evangelho de hoje. Tem medo de perguntar a Jesus o significado de sua paixão, morte e ressurreição. Mas isso não é fruto da ignorância deles, mas de interesses deles, opções que eles fazem, escolhas que vão em sentido totalmente contrário àquele pretendido por Jesus para aqueles que o seguem. Ele diz: se alguém quiser ser o primeiro, seja o último de todos, o servo de todos. Quem recebe em meu nome uma só criança como esta, recebe a mim mesmo. Não, os apóstolos naquela época não estavam muito interessados na humildade, no serviço, na dedicação aos mais fracos, indefesos e pequenos da sociedade. Tanto isso é verdade
que após o segundo e o terceiro anúncios da paixão de Cristo, a reação dos apóstolos é disputar entre si quem é o maior, quem é o mais importante, quem é o predileto de Jesus e assim por diante. Vergonhoso, porém não é exclusividade deles. Por isso, é de se perguntar às lideranças cristãs da atualidade, de hoje, sejam elas leigas ou pertencentes ao clero, ou seja, bispos, padres, religiosos e religiosas. Primeiro, por que vocês têm tanto medo do Evangelho? Segundo, por que ao pregarem as Sagradas Escrituras, vocês muitas vezes omitem, atenuam ou distorcem as palavras e posicionamentos que são incômodos aos líderes religiosos e pessoas mais influentes e importantes na sociedade? Terceiro, por que há tanta preocupação em seu meio em não desagradar o povo, entendendo o povo como sendo as pessoas mais ricas, poderosas e influentes de suas comunidades? Quarto, por que vocês preferem ter amizade, visitar e se apoiar mais em pessoas ricas, poderosas e influentes na sociedade do que nos mais humildes, simples, pobres e marginalizados de suas comunidades, como fazia Jesus de Nazaré? Por fim, em quinto lugar, por que vocês se esquecem e traem com tanta facilidade o meio social do qual vieram? Sim, pois a grande maioria de vocês provém das camadas mais pobres e humildes de nossa sociedade. Jamais nos esqueçamos, quem desejar receber e ser recebido por Jesus deve acolher, dedicar-se e interessar-se prioritariamente pelos pequenos, pobres e descartados de nossa sociedade. Qualquer dúvida a esse respeito, basta ler com atenção e coração aberto Mateus, capítulo 25, versículos de 31 a 46, que é a parábola do juízo universal. Muito obrigado pela sua fidelidade, pela sua presença aqui hoje. Fique com Deus, grande abraço a todos.